Olá, amigos. Vamos dar continuidade a nossas videoaulas sobre reencarnação fácil. Meu nome é Luiz Rivas, autor do livro Reencarnação Fácil. Agora a gente vai ver sobre como reencarnamos. Será possível saber como é que a gente reencarna? Tem uma psicografia através do médium Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz, num livro chamado Missionários da Luz, onde é contada a chamada reencarnação de Segismundo. E nela é detalhado alguns itens bem interessantes sobre como é que acontece a nossa reencarnação. Vemos aqui na nossa ilustração uma mãe, e aqui temos o perispírito de um futuro espírito que vai reencarnar. O perispírito adopta a forma quase de um menino. E ele vai emanar para a futura mãe, vai estar começando ligada com seu perispírito da mãe, com o perispírito do pequenininho que vai reencarnar, já começa a ter ligação mental. Ele começa a mandar uma série de informações a ela. Daí que vem aqueles gostos, né, que às vezes a gente tem, as mulheres têm quando estão grávidas. E o perispírito do menino que está adormecido, né, o perispírito está adormecido, está vinculado com a mãe, começa a gerar sobre o futuro corpo, impactar nele e começar a formar, a modelar o futuro corpo. Então, se ele já tem um perispírito com algumas deformações, o futuro corpo já começará a plasmar isto. Por isso se dá que a partir do primeiro dia da concepção, que começou o processo reencarnatório, a interrupção da gravidez, o chamado aborto, constituiria uma morte ou um desligamento abrupto, e além do planejamento que este espírito já recebeu. Logo, os espíritos informam que, ao praticar o aborto, nós estaríamos praticando um crime, um assassinato de uma criança. Quais são as consequências? O Espiritismo não se mostra se é contra o aborto porque foi falado assim e assim. Não. Os espíritos informam que há muito espírito que, não perdoando ao vivenciar sua morte, interromper toda a planificação que ele teve. Imagina você, qual seria o maior crime que aconteceria com você? Você está me acompanhando? Eu acho que o maior crime é quando alguém te mata, mas esse alguém é um ser querido. Imagina um amigo que vem e te mate. Isso é uma coisa horrível para nós. Mas imagina que não fosse um amigo, fosse um parente. É terrível. Mas imagina que esse parente é tua mãe, que supostamente é a pessoa que mais deveria te amar, ou teus pais, né? Que eles combinam e te matam. Então, há muito espírito que fica com raiva, né? Como nós não somos espíritos tão avançados, acontece que no mundo espiritual, muito espírito que sente que seu programa foi interrompido, ele muitas vezes vai querer cobrar vingança. Então, começam-se processos obsessivos, principalmente quando a mulher chega entre os 45, 50 anos, que já biologicamente não consegue ter mais filhos. Então, aí vem a questão do mecanismo de consciência, de culpa. E aí o espírito que já estava começando um processo obsessivo vai incrementar-se mais. Entra em estado de depressão, mecanismo de culpa, e o espírito vai começar a martelar. Então, para evitar esses tormentos, a espiritualidade aconselha e é a favor da vida, como um alerta. A pessoa tem essa liberdade, mas saiba que consequência virá. Outro item também interessante é a questão que quando a gente reencarna, né, a gente guarda algumas lembranças de outras existências, né? E nós, quando reencarnamos, muita gente quer saber em que instante acontece exatamente a reencarnação. Os espíritos falam que a união do espírito começa com a concepção, mas só se complementa no nascimento. O espírito liga seu perispírito com o perispírito da mãe, pelos laços espirituais que se vão unindo até o parto. O grito do recém-nascido é sinal
de que alguém já reencarnou. Agora vamos ver aqui alguns casos de reencarnação. Essa companheira nossa aqui é Amália Domingos Soler, e este livro é o 15 Vidas Passadas. Amália Domingos Soler é a maior médium hispano-falante, é a Chico Xavier da Espanha. Ela tem uma capacidade mediúnica muito interessante. Ela via notícias no jornal ou alguma amiga apresentava para ela uma informação interessante e ela pedia ao guia espiritual a causa de outra vida. E aí ela começava a psicografar. O guia dava a resposta de o que aconteceu na vida anterior. Então, a Amália tem um caso, tem vários casos. Extraímos desse livro 15 Vidas Passadas e vamos contar apenas um. O caso de uma moça, que foi abandonado um neném na porta da casa dela. Acontece o seguinte, naquela época, estamos falando do final do século XIX, 1870, 90 e tal. Nessa época, as pessoas deixavam o neném na portinha da casa. Então, uma amiga fala assim: Amália, olha o que aconteceu. Deixaram um menino na minha casa, na porta da casa. Mas o menino foi crescendo, eu fui cuidando dele, dando chupeta, dando leite, enfim. Mas o amor que eu tenho por esse menino é fora do convencional. Amo de paixão essa criança. E é tanto meu amor por ele, que eu quero que você peça ao guia espiritual se ele tem algo a ver comigo de outra vida, porque não tem explicação, Amália. Não é um menino que eu gosto, não, eu amo ele. Amália foi perguntar ao seu guia espiritual, o Padre Germano, e o Padre Germano fala para Amália: Amália, diga para tua amiga que o espírito que está encarnado ali, que foi abandonado, é sim o filho dela da encarnação anterior. E mais, eu vou te contar o que aconteceu com eles em outras vidas. Na encarnação anterior, olhem, prestem atenção, que coisa interessante. Na encarnação anterior, essa moça fazia parte de uma família muito rica. E ela, era uma família de uma alta sociedade, apaixonou-se por um homem muito poderoso e mais rico ainda. Era um homem que praticamente dominava o país, a nação. Ela se apaixonou, se envolveu com ele e engravidou. Mas ele era casado, então ele não podia admitir ter um filho bastardo, a imagem dele ia prejudicar, e não. Então pediu para o irmão dessa moça: esse menino não pode nascer. E o que aconteceu? Ela recebeu o irmão falou: olha, o menino não vai nascer. Não, pelo amor de Deus, deixa que ele nasça, eu vou cuidar aqui, ninguém vai saber. Não, isso amanhã, mais tarde, alguém vai se enterar. Nós não podemos prejudicar a família. Então pegaram a criança, vendaram os olhos da moça, levaram para outra cidade, ela não sabia onde estava, nasceu o menino foi entregue num orfanato, e aí eles voltaram. Aí a moça passou toda a encarnação sem saber onde estava o filho. Aí ela perguntava: meu Deus, onde estará o menino? Será que está grande? Será que está doente? Cresceu? Como é que será ele? Será que está bem? E ela passou toda a encarnação assim. Desencarnou no mundo espiritual. Ela pediu aos bons espíritos que dessem oportunidade de ela cuidar esse espírito. Ela reencarnou. Ao reencarnar-se, toda a sua vida, ela passou cuidando dos sobrinhos, indo a orfanatos, cuidando de crianças. Ela sempre se dedicou a isso. Mas ela não teve filhos. E a providência divina é tão interessante, porque ela já com a idade quase de 50 anos, ela já não podia ter mais filho. Logo, na porta da sua casa, deixam o espírito. Mas o Padre Germano vai dizer uma coisa, vai dizer assim: Amália, diz para tua amiga que foi a misericórdia de Deus que permitiu que ele voltasse a estar a seu lado. Porque esse espírito, por crimes que fez há muito tempo, outras vidas atrás,
ele vem reencarnando-se várias vezes como órfão. E ainda vai ter novas encarnações como órfão. Vejam só, muitas vidas futuras já estão até pré-planificadas, né? Por um crime lá atrás. Então, diz Amália, a tua amiga, que ensine a esse espírito a amar e a aprender a educar ele, para que ele aprenda a ser bom, uma pessoa de bem. Porque do jeito que está ainda tem encarnações na frente. Então, a misericórdia de Deus, por mérito dela, não dele, mas por misericórdia dele, a misericórdia divina, conseguiu juntar os dois nessa existência. Então, meus amigos, a gente vê com essa pequena história como muitos laços das nossas vidas estão envolvidos, circuitos, diria assim, ou ondas que nós mesmos geramos no passado, mas como o projeto divino é tornar-nos seres de luz, né? A misericórdia de Deus vem com a possibilidade que a gente se regenere encarnação após outra encarnação. E assim, meus amigos, terminamos mais uma aula do nosso tema de reencarnação fácil.